Oi gente, chega mais no FMT Ciência. O assunto do nosso programa de hoje é a Constituição Federal, que este ano completa 30 anos de existência. Todo mundo sabe um pouco sobre os seus direitos e deveres previstos na nossa Carta Magna. Por isso, a nossa proposta é responder aqui para vocês algumas dúvidas e curiosidades sobre a nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. As perguntas foram enviadas à nossa equipe através de uma enquete que fizemos em nossas redes sociais. Fique ligado e confira. Bom, a nossa Constituição, chamada Constituição Cidadã, ela tem uma característica muito importante, porque ela rompe com a ordem totalitária e ela redemocratiza o Brasil. Isso tem um valor e um significado simbólico e político-social tão grande que a Constituição ela passou a ser um novo norte para a cidadania brasileira e para a garantia dos direitos civis e políticos e econômicos, sociais e culturais. É uma Constituição que quebra uma lógica anterior, totalitária, e que traz inúmeros direitos para os cidadãos, uma Constituição que tem um rol, um catálogo de direitos imenso e que também é complementada, segundo a própria autorização constitucional, por instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos, tanto do sistema global, onusiano, das Nações Unidas, quanto do nosso sistema regional interamericano. Nossa Constituição é moderníssima, nossa Constituição não tem nada de velha e nada de ultrapassada. Claro que para a Constituição se atualizar são necessárias reformas, exatamente por isso que a própria Constituição prevê, o Poder Constituinte originário já previu, a sua reforma, porque é natural que a sociedade evolui e a Constituição não pode ficar estanque, parada no tempo. Então também, assim como as pessoas, e a Constituição é reflexo da vida das pessoas, a Constituição também evoluiu. Novas garantias foram introduzidas, novas disposições foram alocadas na Constituição, e eu acho que a nossa Constituição ela é boa, muito boa, do ponto de vista jurídico, porque é uma Constituição aberta. Isso não significa que a Constituição é aplicada na prática como deveria ser. Isso é um outro problema. Realmente, às vezes, falta uma efetividade constitucional, mas não é culpa da Constituição. A Constituição foi muito emendada. As constituições mais perenes do mundo, dos países democráticos, são constituições que tiveram poucas emendas. Isso é verdade. Há um excesso de emendas no direito brasileiro, que incha a nossa Constituição e efetivamente não é bom. Nós temos uma tradição no Brasil que não é tão salutar de inserir na Constituição aquilo que a priori não seria necessário. Por exemplo, se nós temos um Código Tributário Nacional, para que colocar na Constituição um sistema tributário? O que se vai dizer é, mas a lei não cumpre, então tem que colocar na Constituição. Então você tem sempre uma escala de não cumprimento das normas. Isso é ruim. Nós temos que chegar num momento da nossa cidadania que a Constituição seja menos emendada e mais efetivada. A Constituição garante a participação do povo de maneira, em princípio, indireta, né? Porque nós votamos em presidente, nós votamos em deputados, nós votamos em senadores, votamos em governadores, votamos em prefeitos, vereadores, ou seja, tanto no poder executivo quanto no poder legislativo, o povo participa disso, nós exercemos nossa cidadania pelo voto. Mas também ela garante a participação direta do povo, pelo plebiscito e pelo referendo. Um é a priori, o outro é a posteriori. Mas, na verdade, são participações interessantes em que o povo tem a possibilidade de diretamente mudar a vida da nação. Isso é previsto na Constituição, é da nossa ordem jurídica, mas é pouco utilizado no Brasil. A representação indireta é aquela mais utilizada, mas o plebiscito e referendo são possibilidades que o cidadão brasileiro tem de decidir diretamente uma questão. Nós lembramos, por exemplo, a questão do desarmamento no Brasil. O povo diretamente decidiu se queria autorizar ou se não queria autorizar. Isso é muito interessante. Então, os países europeus usam muito o plebiscito e o referendo, e o Brasil usa pouco. Nós deveríamos dar mais valor a essas medidas de participação direta do povo. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não perca o nosso próximo programa, que a gente continua com esse tema. E não se esqueça, deixe seu like, compartilhe o vídeo e deixe nos comentários o que você gostaria de ver no FMT Ciência. Até mais!